Segundo Ramatiz, em Fisiologia da Alma, o câncer, embora não se possa provar o seu contágio frontal entre os seres humanos, sob visível observação de laboratório é capaz de ser transplantado ou contagiar o mesmo hospedeiro que já o manifestara anteriormente. É por isso que alguns cancerologistas argumentam não ser conveniente praticar-se qualquer incisão cirúrgica nos neoplasmas, nem mesmo no caso da biópsia, para comprovar-se o diagnóstico de sua malignidade, pois asseguram que as células cancerosas podem se irritar, propagando-se morbosamente pelo organismo do paciente. Vamos retomar a nossa pauta na série O Sublime Viandante e o Mago Sideral. Consciente que somos um universo em miniatura, porque esse sistema nervoso parece uma galáxia, só para a gente parar nessa imagem um pouquinho mais. Então, se vocês observarem o entrelaçamento das galáxias numa visão cósmica, verá que um aglomerado enorme de galáxias não só tem o nosso sistema nervoso central e periférico em sua perfeição, na sua forma, mas tem, num dado momento, a forma do corpo humano perfeitinha, como já vimos e temos gravado um pequeno documentário a respeito de tal informação. Só para lembrar, o espírito é a síntese de todas as nossas vivências. Nele existe vários Cristos, cada Cristo com seu agrupamento de almas, cada alma com suas subalmas, até o infinito negativo. E ele, espírito, faz parte com outro espírito e mais outro da constituição dos anjos, que o faz com outros anjos na composição dos arcanjos, a escala arcangélica, e depois os querubins, serafins, até remontarmos aos Cristos, desde os mais simples, comandando um orbe terrestre, até o macro na sua evolução, que é o Cristo ou os Cristos cósmicos, gerentes das dimensões cósmicas, nas quais os universos são infinitos. Mais uma vez, o Sublime Viandante e o Mago Sideral é a série. Hoje é a 30ª parte, a 4ª parte dentro da profilaxia do câncer. Já falamos das origens do câncer, já falamos dos aspectos, agora da profilaxia, e depois nós vamos ver as reincidivas, depois a recrudescência e depois, por fim, a terapêutica em si. Mas já estamos falando dessa terapêutica há muito tempo. Então, hoje a parte 4 da profilaxia. Como sempre, relembramos algumas telas da última aula. Malgrado, apesar, então, malgrado, apesar disso, malgrado o valioso esforço, então, apesar do valioso esforço médico atual, isso já há muito tempo que ele afirmou, reduz-se a tuberculose. Então, há um combate para reduzir a tuberculose, mas, ao mesmo tempo, aumenta a anemia perniciosa e o câncer leucêmico. Então, isso são fatos. Então, jamais medicação alguma cura alguma coisa. O que cura é o que o pai da medicina ocidental, o pai da medicina oriental, até onde me consta, é Hermes Trismegistus, mas antes dele já existia medicina. Bem antes, em Atlântida, por exemplo.
Então, combate alguma coisa, os efeitos colaterais dessa coisa vai gerar, aqui no caso da tuberculose, a anemia e o câncer leucêmico, a leucemia. Então, eles lutam para vencer a hanseníase, antigamente a lepra, mas os efeitos colaterais vai proliferar os tumores cancerígenos de vários porte ou de múltiplas realidades, combatendo a hanseníase. Com a medicação que se usa para combatê-la, vai proliferar tumores cancerígenos. Vai diminuir as sífilis, vão combater com a medicação adequada, mas vai aumentar o artritismo, a doença nas articulações e também a paralisia infantil. Precisaria existir imunizantes para a paralisia? Não, ela é efeito de medicação. Deus não criou paralisia infantil e doença alguma. Então, extingue-se a febre amarela e até a maleita, a desinteria, mas com esse combate da febre amarela, maleita e desinteria, vamos aumentar, infelizmente, vai avolumar-se as enfermidades cardíacas, vai avolumar-se as úlceras gástricas e pépticas, as colites, amebíases e o diabetes. Pensa que isso aqui é uma doença simplesmente natural. Então nós vamos isso nos efeitos periféricos. Embora quem não tem as causas, as matrizes internas, dificilmente vai tomar medicação e dificilmente ou irá adoecer e, se agredido por algumas dessas medicações, às vezes até a radioquímio, o organismo da pessoa supera, porque se prova, e já estamos recebendo informações, a gente já está falando isso há muito tempo, mais de 50% dos diagnósticos de câncer não são cânceres. São várias outras coisas, desde parasitoses e outras várias realidades, e tratam como se fosse. E os véus vão se levantando a cada dia e nós vamos compreendendo essas realidades. Então, venceram-se as moléstias, como a tifo, a difteria, a pelagra, a cólera, mas o estranho morbo que está no perispírito, da mente até o modelo organizador biológico, que enferma o organismo, ou que enferma o organismo da humanidade como um todo, e mora no perispírito perturbado, ataca novamente por todas as frestas, por todas as brechas, por todos os vacilos psicobiofísicos, morais e espirituais da carne e procura emergir, vir de dentro para fora, disfarçado, embuçado sobre outros rótulos patogênicos. Combati uma coisa, pensei que estava vencendo tal coisa, como nós vimos aqui. Então, pensei que estava combatendo aqui a tuberculose. Aparentemente ela sumiu, depois aparece em mim a anemia perniciosa, falciforme ou não, e aparece o câncer leucêmico. Pensei que estava livre da hanseníase, da lepra, mas agora apareceu em mim tumores cancerígenos. Pensei que eu tinha ficado livre da sífilis, agora aparece com outro nome o artritismo e a paralisia infantil. E assim, pensei que já tinha extinguido a febre amarela, a maleita, a desinteria, agora apareceu, avolumou-se em mim as enfermidades cardíacas, as úlceras gástricas e pépticas, as colites, amebíases e diabetes e assim por diante. Então, se quisermos, conforme o Emmanuel já dissera, a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de alimentação artificialíssima.
Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, em nossa própria personalidade e na natureza, na obra Emmanuel. E Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor. Não são os seres cósmicos, nem os espíritos, nem os encarnados que vão curar-nos. É o próprio indivíduo interessado pela cura que vai movimentar da fonte inesgotável de amor que tem em si mesmo para curar-se. E assim, Miramês quer curar-se de todas as enfermidades, inclusive de enfermidades congênitas. O primeiro passo é amar. O segundo é amar. O terceiro é amar. O primeiro é amar-se. Depois, amar a vida, amar as leis. E vamos relembrar, nós vamos falar dos bacilos outra vez, bactérias em forma de bastonetes. Vamos falar da pellagra, já tivemos esses, já a pele vai fracionando, ela vai rompendo, já passamos por isso. Não sabíamos que era falta de vitamina B3. Então faltava alguma coisa. Agora, quem é que estava bloqueando a metabolização ou a assimilação? Então aqui está a forma da vitamina B3. A pellagra foi descrita pela primeira vez em 1762, mas a sua associação com a niacina, que é a vitamina B3, só foi descoberta no início do século XX. É bem recente que ligou-se uma coisa à outra. Aqui só mais algumas da família, a B1, a fórmula, a B4, aqui está o ácido ascórbico e aqui está a vitamina C, só para vocês ir familiarizando que se nós não canalizarmos isso dos alimentos, não soubermos fabricar isso por nós mesmos, da fonte inesgotável da energia e amor que temos em nós, porque podemos criá-las de dentro para fora, ou interromper a sua criação e até boicotar a que vem pronta, como a suplementação, por exemplo. Então aqui nós estamos vendo uma infecção grave de nariz e garganta, aqui estamos vendo a garganta saudável aqui, no caso da difteria, e aqui a inflamadinha. Então, uma camada de matéria cinzenta, espessa, sobre a parte de trás da garganta, como nós estamos vendo aqui, né? Direção das amígdalas. Então, dificultando a respiração. Os sintomas incluem dor de garganta, febre, inchaço dos glândulos linfáticos e a fraqueza. Já passamos por isso também. E fomos resolvendo uma a uma, inclusive doenças congênitas. Tem algumas ainda pela metade, mas estamos indo. Aqui só para ver um pouquinho da febre tifoide. Então a tifo é um grupo de doenças infecciosas agudas, muitas vezes causadas por bactérias do gênero Rickettsia, transmitida por carrapato e piolho. Então aqui nós vemos algumas situações, né? A infecção causada por essa bactéria aqui também, Salmonella typhi. Então, os principais sintomas já falamos, mais algum aqui são apenas detalhes, e depois vocês podem estudar depois com mais calma. Aqui a própria bactéria Salmonella typhi. Só para mostrar mais algumas características da febre tifoide, sintomas já falamos, né? Aqui nós vamos ver dor abdominal, a confusão mental, o inchaço no estômago e etc. E aqui, na revista super interessante, a descoberta de um fungo que mudou o mundo. Vocês já vão ver que fungo é esse.
Então, uma das mais poderosas armas da medicina contra as infecções foi a descoberta, por acaso, no mofo de uma cultura de bactérias que estragou numa pesquisa. Aí o seu pão mofa e você joga fora, não é? Eu não jogo. Põe ele lá no forninho, o forninho faz o que precisa ser feito e vem com mofo e tudo quando eu sei o que eu estou fazendo. Agora não faça se você não sabe o que está fazendo. Então aqui nós vamos falar do peritônio. A imagem pode ser um pouco chocante, nós cortamos partes para não te chocar, para você enxergar o peritônio de fato. Então, a peritonite é a infecção, a inflamação, melhor dizendo, né, desse tecido que segura as nossas vísceras. Então aqui tem várias camadas, normalmente tem umas 6 camadas até, daqui desde o peritônio até chegar aqui na periferia, e acontece lá bem próximo dos nossos órgãos viscerais. Aqui o moço que descobriu no mofo, o Alexander Fleming, olhando aqui o mofo, analisando, e descobriu nada menos do que a penicilina. Aqui, as bactérias no mofo, pensaram que não serviria para nada e viu que esses fungos, esses elementos pequeninos, estavam destruindo alguns elementos ou bactérias, formando seres parasitários. E esta dupla, o Banting e o Best, eles também descobriram alguma coisa, que foi a sulfanilamida, que é um antibiótico. Então ela é uma sulfonamida bacteriana, então para combater bactérias, usada juntamente com a penicilina, tanto como antibiótico típico, o tradicional, em pomadas e cremes, como em análise de laboratório, especialmente para detecção dos nitritos e os nitratos, que você vai ver onde está essa moçada e você traz quase o tempo todo esses agressivos para dentro de si. E já vai ver onde eles estão. Aqui só alguma coisinha sobre eles. Sim, nitritos e nitratos são frequentemente mencionados em relação ao câncer. Mas a questão é mais complexa do que uma simples relação de causa e efeito. Embora não sejam cancerígenos por si, diretamente, em determinadas condições, eles podem formar compostos chamados agora anitrosaminas, agora que já muda um pouco, aqui já é cancerígeno, que são considerados cancerígenos. Aqui está essa mocinha aqui, as nitrosamidas, e aqui está onde está a moçadinha, os nitritos e os nitratos, que você adora, e a cada dia nós estamos caindo fora desta moçada, deixando para quem quer e trazendo o mais natural possível. Feito isso, agora você toma água, respira fundo e vamos ver o que acontece na aula de hoje. Então, considerações sobre as pesquisas e profilaxia do câncer. O sublime viandante e uma água sideral. Ainda vai longe a fisiologia da alma. Temos sabido que a cura de muitas enfermidades dependeu somente do fato de a ciência haver encontrado no enfermo uma carência vitamínica, falta de certas vitaminas, como no caso lá da vitamina B3, da pelagra, ou falta de uma simples imunização ou imunizante adequada. Ou adequada. Então fizeram isso. Será que é só isso mesmo? Já está resolvido? Aí ele pergunta: nesse caso, ainda restará algum morbo
lá no perispírito, que baixando do psiquismo do doente se possa manifestar noutra forma enfermiça? Quer dizer, fiz a suplementação do que estava faltando, fiz a imunização e resolveu? Vamos ver se resolveu mesmo. Aparentemente resolve, né? Por um tempo. Como a gente deixa de comer a proteína animal, porque está com dó dos animais, porque onde já se viu matar o nosso semelhante, mas é uma lei da natureza. Eu seguro o corpo por 1 década, 2, 3, absurdamente, e depois chega uma condição que às vezes não dá mais para recuperar o corpo e várias situações acontecem que não vêm ao caso aqui agora. Então, o fato de a ciência haver encontrado o meio desse desequilíbrio, esta baixa imunidade, esta falta da vitamina X ou Y, o agente que está bloqueando isso, não deixando acontecer, que materializa a luz do mundo físico, o morbo oculto no perispírito. Então, o fato da ciência haver encontrado o meio ou o agente que materializava à luz do mundo físico o morbo oculto do perispírito, então encontrou isso, ou ter acrescentado o elemento que faltava para a saúde do enfermo, então achou o meio, o agente, o que estava acontecendo para vir de lá para cá, o que estava faltando aqui como suplemento, fortalecimento imunitário, não é garantia suficiente para se extinguir a causa enferma, que só resolveria com a mudança moral e espiritual do indivíduo. E também começando pela parte psicobiofísica, desde alimentação, oxigenação, fortalecimento imune, a suplementação e tal. Pois apenas eliminou-se um efeito verificável pelo aparelhamento do conhecimento médico terreno. Foi lá no laboratório, estava faltando, suplementou, aparentemente está tudo bem, está saudável. Só que permanece a causa, o morbo deletério, e daqui a pouco, se está faltando vitamina C, daqui a pouco vai faltar a D, daqui a pouco vai faltar a E, daqui a pouco falta a K, e só vai mudando de situações e de ambientes. Então, assim como a descida dos fluidos tóxicos do perispírito provoca a proliferação perigosa de certos germes para o corpo físico, que já vem como parasitas de vários modos, desde os vírus, ultravírus, micróbios, vermes, etc. Então, assim como vem de lá para cá, também podem neutralizar um tipo de hormônio, eles podem bloquear a criação de um hormônio, de um fermento, de um suco gástrico, suco pancreático, etc. Ou um fermento que necessitamos para fermentação num processo digestório, por exemplo, ou uma vitamina, surgindo então a carência que é anotada objetivamente. Então, assim, com a descida dos fluidos tóxicos do perispírito, então veio daqui a magia mental, a magia verbal, a antifraterna, a bruxaria, a magia negra. Veio alguma coisa de dentro para fora e começou de dentro e terminou fora, porque a mental, a verbal, eu posso mentalizar e não falar. A verbal, eu posso fazer ela internamente e às vezes sem falar, como se fosse um processo daquele que tem até uma apresentação circense ou um seu nome que se dá, que nós fazemos quase que sem movimentar a boca. A palavra não é verbalizada, ela é mentalizada, mas não é verbalizada. Então, magia mental, magia verbal, sem a verbalização em si,
A antifraterna, eu já começo na fofoca, na maldade, maledicência. A bruxaria, depois já encomendo, se eu não sou bruxo, uma situação para ferir um tanto mais, ou até a magia negra para dizimar a vida da pessoa. Então, assim como a descida desses fluidos tóxicos do perispírito provoca a proliferação perigosa de certos germes para o corpo físico, se eu estou fazendo a magia mental, verbal, tem um peso específico. E, ao mesmo tempo, a antifraterna. Tudo depende quase que puramente de mim. Mas se eu não sou bruxo, não sei fazer a bruxaria e encomendo, o peso ainda é maior quando eu delego função. Então, o aliciador, o crime para ele é muito maior do que aquele que receptou o produto roubado. O crime é mais grave do que quem roubou em si. E aqui, com bruxaria e magia negra, você já imagina o peso que tem nesta descida desse morbo deletério para o físico. E o que vai fazer? Já pode neutralizar um tipo de hormônio que precisa acontecer no organismo, um tipo de fermento para fermentações devidas, os sucos gástricos, pancreáticos, etc., as vitaminas, e surgindo então a carência disso ou daquilo. E a causa está onde? Dentro. Então, o que está vindo de dentro é que está bloqueando. Eu posso até trazer o hormônio artificial, mas mesmo ele pode ser bloqueado. Por isso que chega um X, você fala que o corpo acostuma com a medicação. Não é que acostuma. É esta morbosidade, esse fluido deletério, esse fluido tóxico de dentro, é que vai aprendendo a destruir os elementos que estão suplementando ou até no caso dos hormônios. Então, deu para ver que objetivamente se percebe que alguma coisa está bloqueando a produção de um hormônio. No meu caso, da tireoide Hashimoto, a autopunição, a autoculpa são fatores essenciais, mas o falar o que não deve, ferir com a própria fala e não falar o que deve. Tudo isso é mecanismos de bloqueio para a criação do hormônio, principalmente o T4, que normalmente é o que não é produzido e os outros vai gerar os estímulos para produção e acaba alterando todo o mecanismo. Então isso é anotado objetivamente, se percebe que alguma coisa está bloqueando na parte psíquica, emocional, moral e espiritual. Sem dúvida, feito a reposição vitamínica, também há de desaparecer o efeito mórbido correspondente e que a ciência pudera diagnosticar no momento, na intimidade do ser, o morbo que destruía a vitamina fatalmente ou perturbava o mecanismo que a assimilava, continua atuando sobre outro elemento orgânico e que mais tarde a medicina fixará sobre um novo surto patogênico. Então eu posso sarar da tireoide com um determinado hormônio e depois não cessa esse morbo, aí dá um nódulo, arranca o nódulo e vai prosseguindo. Então, sem dúvida, feita a recomposição vitamínica, também há de desaparecer o efeito mórbido correspondente e que a ciência pudera diagnosticar. Fechou aqui no ponto e vírgula. Então, aparentemente é resolvido. No entanto, na intimidade do ser, o morbo que destruía a vitamina que faltava ou perturbava o mecanismo que a assimilava, continua atuando sobre outro elemento orgânico.
pode ser outro órgão até. E que mais tarde a medicina fixará sobre novo surto patogênico. Por exemplo, o centro laríngeo é um chakra que coordena tireoide e paratireoide. Só que esse centro laríngeo auxilia na audiência, na audição ou na clareaudiência também. A audição espiritual, além da audição física. Então você imagina, pode até sarar aqui, aí começa a perturbação auditiva. E até certo ponto, nós sabemos que o centro frontal é o da vidência, tanto física, pela hipófise, e pela pituitária, a visão extrafísica. E para ajudar nesta vidência e clarevidência, também entra o centro laríngeo. Então eu posso perturbar a visão física, inclusive, com a fala ou desequilíbrio aqui do chakra laríngeo. Aí só vai mudando os nomes e a causa continua. Não há dúvida de que muito se deve às pesquisas médicas louváveis e aos abnegados trabalhos de experimentação laboratorial. Então, rendemos graça, reverenciamos esses sacerdotes da medicina e de todas as áreas do ser e do saber, que puderam corrigir inúmeras doenças graves que dizimavam criaturas na forma de temíveis flagelos insolúveis, aparentemente sem solução. Então é louvável que naquele momento eles criaram mecanismos que seguraram o efeito, não deixaram manifestar o efeito para não dizimar a humanidade como um todo. Mas não venha lembrar aí da peste bubônica, peste negra, gripe espanhola, porque tudo isso foi criado pelo ser humano para dizimar a humanidade. Não foi para resolver a situação. Então criaram o problema, como criaram agora há pouco tempo, em 2020, 2021. Já vem tentando isso desde 2012, dar ganho de função, e criaram, se você já sabe, mais uma fraude. E isso vem de longe. Nós estamos falando de coisas que aparentemente seriam naturais de expurgos kármicos, que deveria acontecer naquela população, na humanidade terrena como um todo, e aparecem esses sacerdotes para auxiliar. Então não há dúvida de que muito se deve às pesquisas de Fleming, como nós vimos aqui esses mestres. Louváveis aos abnegados trabalhos de experimentação laboratorial, no caso mesmo de Pasteur admitir no leito de morte que ele estava errado, tudo que ele criou foi para destruição, não foi para solução, que Claude Bernard estava com a verdade, que não eram os elementos, vírus, ultravírus, micróbio, bactéria que geravam doenças, eram mas os ambientes que os agrediam. E Antoine Béchamp provou que não só eram os ambientes, e quem criava os elementos agressivos naquele ambiente era o próprio paciente. Então, que puderam corrigir inúmeras doenças graves, corrigir a rota, amenizar a situação, para não dizimar a população, a humanidade, naquele momento. Então, já vos dissemos que, se não fora o médico ajudando o encarnado a drenar seus tóxicos de modo suportável, com os anestésicos, desde o mais simples até a morfina, porque quando não temos consciência, dói que é uma beleza. Agora, quando temos consciência, dói menos.
é uma dor suportável. Tanto que Francisco de Assis é a prova viva disso. Até quando teve a infecção nos olhos, foi cauterizado sem anestesia seus olhos, mas conhecia os elementais do fogo como ninguém, porque como João, o evangelista, ele já pregava o evangelho para eles. Veja lá, irmão fogo, queime só o necessário. Se fosse você, eu creio que ia doer um pouquinho. E nele, sabendo o que estava sendo feito, não havia a dor como nós a sentimos. Então, para quem, por exemplo, a minha esposa Vilma, que está aqui dando o apoio moral ali no estúdio e vibracional, a dor está lá na esquina, ela já está gritando, porque não sabe o mecanismo da própria dor. E às vezes a gente chega a gemer de dor, mas sabe a purificação que está sendo feita, a sublimação dos elementos, a drenação desse morbo deletério. Então a gente não resiste ao mal. Não resistais ao mal. É isso que Jesus quis dizer. Não resista a essa drenação. Deixa vir. Limpa-se. Então já vos dissemos que se não for o médico ajudando o encarnado a drenar seus toques de modo suportável, desde os analgésicos mais simples até a morfina, desde um anti-inflamatório mais simples até o mais potente antibiótico, e assim por diante, pois o atende e o alivia. Atende o paciente e alivia com tudo que ele tem à disposição, evitando-lhe a completa saturação patológica. Está evitando a drenagem, porque o paciente não suporta. O ideal seria você ajudar a drenagem. Então, na febre, você não trava o mecanismo com o antitérmico, você ajuda o corpo a corrigir, a fortalecer-se para vencer a batalha. No caso da drenagem, eu poderia criar uma situação para aumentar, para drenar de vez, como é o caso da homeopatia. Se descobre o semelhante para desarquivar o que está dentro. E o terapeuta, o homeopata, fica feliz quando eclode e às vezes estoura a pele tudo por fora, deu certo. E agora só a correção do paciente para sarar. Então, pois ele vai atender, vai aliviar e na realidade deu um antitérmico, mascarou. Deu lá qualquer outra coisa para parar a gripe. Você fortalece o sistema imune, gripe, resfriado e tudo mais. Você não toma nada para interromper, para mascarar. Quando mascara, os elementos, vírus, bactérias, todos os que estavam envolvidos, se for o caso de um resfriado ali na infecção, eles vão se fortalecer. Eles se sentem que ganharam a guerra e vão voltar mais forte. Então vai aliviar momentaneamente, evitando-lhe a completa saturação patológica, adiou, deixou para mais tarde, que há muito tempo o vosso mundo seria apenas um aglomerado de seres alucinados. Por quê? Porque não tem a espiritualização e o conhecimento. Então, se não fosse a ajuda desses mestres na área da medicina, seria seres praticamente enlouquecidos de dores. Então, eles paralisam um tempo até que eles tomam prumo e fortaleçam-se moralmente, como vocês vão ver daqui a pouco. Pois, por isso, no seu devido tempo, o Criador encaminhou à Terra os espíritos missionários que se devotaram completamente às pesquisas e experimentações médicas. Não é só Hipócrates, não, foi vários outros antes e após. Confito com o propósito, com o objetivo de sustar determinada manifestação patogênica a estender-se em demasia no gênero. Por exemplo, a população
dos ratos vai aumentando e tem uma lei. Chegou um limite que não tem alimentação para todo mundo. Antes que eles se devoram, comendo a sua mesma espécie, ele se suicida coletivamente. Todo mundo se joga num abismo. Quem sobreviver começa de novo a espécie. Com o humano, pode acontecer coisa semelhante? Não temos notícia. Aqui fora. Mas tem algumas coisas que podem acontecer. Então, dentro do nosso corpo, quando a coisa está pegando, se a alimentação escasseia, se isto ou aquilo, o ratito pode até uns começar a comer os outros e não deixar ir ao extremo. Vai, se suicida todo mundo, quem escapou, continua. Mas deixou escassear o alimento num jejum irresponsável no próprio organismo, entra o processo de apoptose, de autofagia. De autofagia inicialmente. As organelas mais fortes vão comendo as mais frágeis. Até um X é um processo de desintoxicação, desde que eu crie pela mente, pelo meu modo de pensar, sentir, falar e agir, os elementos saudáveis para reconstruir as organelas, porque do contrário a célula vai suicidar-se, porque ela não vai ter os elementos para se manter e ela vai suicidar-se. É um suicídio coletivo para a preservação do corpo. Então não temos notícia mais evidente, pode até existir muito nas tribos indígenas das minhas épocas. Isso acontecia dependendo da situação. Os que já estavam mais comprometidos, mais idosos, mais isso, mais aquilo, sem falar da criança que nascia com defeito psíquico, com uma deficiência mental, era coisa como se fosse do demônio, era enterrada viva e você já sabe o que era feito e se fazia naturalmente. Então, se escasseasse a alimentação até um X, os mais novos tinham o direito de comer, de se nutrir dos mais velhos, dos que não tinham mais condição de sobrevivência. Então, os que iam enfraquecendo mais. E até vocês viram isso na Cordilheira dos Andes, o avião que caiu. Se não fosse feito esse mecanismo, não teriam sobrevivido ninguém. Então, se lá nos ratinhos, até um X esse entra e devora e depois acontece o processo, creio que na humanidade não seria diferente. Em tempos de guerra, vocês têm notícia que seres alimentam-se dos seus semelhantes. Tem um caso de um filme de guerra, onde tinham 3 irmãozinhos e normalmente um ia buscar comida, a irmãzinha mais velha ficava cuidando do menor e dependendo, chegou um momento que aquele que ia buscar o alimento sumiu. Ele tinha sido sacrificado para alimentar os outros 2. Então acontece coisas, a gente acha isso horrível. São leis de sobrevivência, para sobreviver pelo menos algum para continuar a história, para não morrer no caso de uma guerra, todo mundo. Então tem-se os meios para que essa sobrevivência seja garantida. Então aqui, graças a Finkmer, a Funk, Cooper, aqui no caso do beriberi, ele pôde ser dominado apenas atendendo-se à carência da vitamina B1 e B4. Resolveu essa situação. Esses mestres. Então, eles conseguiram resolver a situação apenas com as vitaminas B1 e B4. E o que é o beriberi? Então, é uma polineutrite, que é uma inflamação de vários nervos, parecido com a esclerose múltipla. O Lind liquidou o escorbuto, descobrindo o mal da falta da vitamina C, só era falta disso. E foi com esse nome que foi dado o diagnóstico. O que é o escorbuto? Caracterizado por hemorragias, alterações nas gengivas e quedas de resistência
às infecções. Tínhamos também, tanto na gengiva e essas quedas. A Vilma é testemunha disso. Tínhamos uma baixíssima imunidade, qualquer coisinha já estávamos resfriados e eram dias e dias com essa deficiência. O Rock e o Hansen identificaram os bacilos da tuberculose e da lepra, hoje hanseníase. O Pasteur, ele consegue o imunizante antirrábica. O Bettinger e o Best prolongaram o curso da vida dos diabéticos com a descoberta da insulina, e cada um foi dando a sua contribuição para que não houvesse a morte da humanidade inteira. Então são os missionários do Cristo também. Então surge a sulfanilamida, extinguindo grandes lastros de infecções mais perigosas, e Fleming alivia muitas provas kármicas ante a sua extraordinária penicilina, que nós já falamos lá no começo e mostramos a sua foto. Agora, tudo isso aconteceu nesta área, cuidando do corpo físico. Vamos avançar para vocês verem a partir de agora. Então, esses benfeitores da humanidade acudiram-na no devido tempo, conforme ordens divinas, eliminando sintomas e efeitos de moléstias, que já ameaçavam mais perigosamente o campo da vida humana e impedindo a desintegração patogênica na carne. Então, eles ajudavam a salvar a pele, só que impedia a desintegração do morbo deletério que deveria vir para a carne. Então, eles impediram a desintegração, a morte, mas também adiou a faixa kármica da criatura. Então, por isso que de tempos em tempos, Deus equilibra a vida terrena, atendendo às necessidades do corpo, com o envio de espíritos que encarnaram devotadamente a medicina. Será que é só a medicina? Então vamos ver agora quem ele envia também. Ou então, ajudando a esclarecer o espírito da humanidade pelo sacrifício de missionários de alta pedagogia espiritual, que seria a cura da causa. Vamos ver alguns deles. Tais como Hermes, o 3 vezes grandes, o pai da sabedoria. Podemos dizer aqui o pai da medicina oriental. Desta época para frente, dali para frente, etc. Mas antes dele teve outros. O Krishna, Confúcio, Zoroastro, Buda, Kardec, que não só foi cientista em várias áreas, mas principalmente doutorou-se em medicina, segundo seus biógrafos, foi médico e clinicou por algum tempo. Handel na área da música, a Blavatsky na teosofia, e muitos outros que se devotaram a clarear o caminho interno da alma, onde está a cura. Clarear o caminho interno, e em que Jesus é o sublime sintetizador divino. Ele veio, sintetizou tudo que os que vieram antes, e até, podemos dizer, os que vieram depois, continua falando do que ele sintetizou naquele momento e continua propagando essa síntese que nós chamamos de o Evangelho Redentor ou Libertador. Então, enquanto não se resolve a causa, envia alguém para aliviar os efeitos. E tanto quem alivia os efeitos quanto que nos ensina na correção das causas são missionários de Deus, missionários do Cristo. Uns, pois, cuidam da saúde do corpo carnal, a medicina acadêmica como um todo, nas suas múltiplas realidades. Outros surgem
no vosso orbe exclusivamente devotados ao restabelecimento da saúde espiritual e comprovando realmente que os efeitos molestos, os efeitos das moléstias observados no organismo físico hão de desaparecer quando se extinguirem as causas patológicas enraizadas na profundidade da alma, que remédio nenhum da medicina acadêmica, da medicina espiritual cura. André Luiz, o máximo que a medicina espiritual faz é aliviar os efeitos externos do ser moral, psíquico, emocional e às vezes espiritual. Mas a cura em si é como disse-nos Jesus, a sua fé te curou, ou a sua fé, o seu conhecimento vivenciado te salvou. Então a salvação da alma é por ela mesma, segundo vários autores, a começar por Joana de Ângeles. Salvar-se é iluminar-se, segundo Joana de Ângeles. Eis porque as doenças podem ser mudadas, substituídas ou aparentemente eliminadas, que é o que fazem da medicina acadêmica até a medicina espiritual, sem que, por isso, a energia psíquica mórbida que as alimenta tenha sido eliminada ou sequer modificada em sua essência molesta. Da mesma forma, com a mudança de lâmpadas coloridas, não altera a natureza da força elétrica. Por isso, nós podemos usar todas as medicinas, desde as clássicas até a alternativa, ou as energéticas, ou seja, quais forem, até a medicina espiritual. Somente sara depois que drenarmos, limparmos, sublimarmos o que está dentro de nós, que está dentro da alma. Eis porque as doenças podem ser mudadas. Combate uma coisa, gera outra, como vocês viram. Mudou de nome. Substituídas. Substituo uma por outra coisa. Aparentemente eliminadas. Tratei o efeito, fiz a suplementação, isso ou aquilo, parece que foi eliminado. E a pessoa relaxa, volta ao mesmo comportamento de antes, o vai e não peques mais de Jesus não vale para ela, e volta pior. Sem que, por isso, a energia psíquica, a magia mental, a magia verbal antifraterna, a bruxaria e magia negra, mórbida, que as alimenta, que alimenta essas doenças, tenha sido eliminada. Eliminada no sentido de promovida, de transformada, de sublimada, de ressignificada. Ou sequer foi modificada. Não foi eliminada no sentido de transmutação profunda, não foi nem modificada em sua essência molesta. Então a maldade não virou bondade, a maledicência não virou benevolência, a fofoca não virou elogios e assim por diante. Então, da mesma forma, com a mudança de uma lâmpada, eu mudo a lâmpada, eu não mudei a qualidade da energia. Mudei apenas o jeito de manifestar a mesma energia que estava manifestando antes. Não alterei a causa, apenas mudou o efeito da manifestação da energia. A ideia central da vida é a harmonia. E o estado de harmonia é o estado de saúde. E ele é um estado natural do universo. Então a ideia central da vida é a harmonia, constituindo a saúde humana uma prova de funcionamento perfeito e disciplinado do organismo carnal em admirável sintonia com o ritmo e o comando espiritual. Então isso aqui é o mecanismo natural da vida, de tudo no universo. Ficar fora dessa corrente da vida foi o nosso desrespeito às leis, desrespeito à vida, desrespeito a si mesmo, por ignorância.
por desconhecer a si mesmo, a vida, as leis. Então, a ideia central da vida, o real objetivo da vida, é a harmonia. Então, vivermos em harmonia consigo mesmo, com as leis, com a vida. E a harmonia é, vamos dizer, a lei que governa o cosmos, é o Evangelho. E a música é a médium da harmonia, a música de alto teor vibracional. E a música é uma das entradas para as moradas celestes. A música que vai executar a harmonia. E essa harmonia vai constituir a saúde humana numa prova de funcionamento perfeito e disciplinado do organismo carnal em admirável sintonia com o ritmo e o comando espiritual em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Embora a sulfanilamida seja valiosa numa peritonite, nós vimos lá o peritônio, aqui é um antibiótico. A penicilina faça parar a proliferação perigosa de micro-organismos invasores, outro antibiótico. Ou a cloromicetina, também um outro antibiótico, debele o surto perigoso da tifo. Embora tudo isso aconteça, a verdade é que só pode ocorrer a virulência na carne do homem enquanto ainda existem resíduos mórbidos no seu perispírito. E eu posso atacar tudo isso com essas 3 armas potentes. Mas só está eclodindo porque existe um resíduo mórbido em meu perispírito. E não adianta matar o corpo, vai continuar o perispírito. Esta medicação, o máximo que um antibiótico potente faz é paralisar do sistema nervoso a todas as atividades orgânicas. Um psicotrópico, que é pior seus efeitos do que o antibiótico, ele atinge além do físico, o molde que organiza o físico e uma tela etérica que existe entre esse molde, que é o modelo organizador biológico, o corpo etérico ou corpo vital, e o corpo emocional, o corpo astral. Ela vai petrificando essa tela etérica, por isso que quando tomamos o psicotrópico a gente fica isolado. A gente perde a sensibilidade. O mundo, o meio, parece não ter mais efeito sobre nós. Nem o mundo interno consegue também chegar aqui por meio das emoções, dos pensamentos. Porque existe essa barreira que nem o meu interior manifesta, nem o exterior também chega. Nem o exterior complica mais a minha situação emocional, psíquica, só que os estados psíquicos não resolvidos só não manifestam. Só foi criada uma barreira. Cessão da barreira é como um analgésico. Cessou a barreira que entorpeceu os neurônios sensitivos, que não levaram as informações para os neurônios de associação dentro da medula espinal. Os neurônios motores não teve o que fazer, porque não chegou lá as informações, os neurônios de associações não receberam nada, não deu ordem para os neurônios motores, então está tudo certo. Então adormeci, parece que resolveu a dor, só que continua a causa. E esta foi a nossa conversa de hoje. O que acharam? Foi muito sofrido? Então tudo é de Deus. Se vermos hoje seres missionários na área médica, como um Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um Dr. Paulo César Frutuoso e vários outros missionários que querem curar o espírito, sabe que a medicina acadêmica segura por um tempo os efeitos, mas não corrige as causas.
E a medicina espiritual também corrige efeitos, mas não corrige a causa. Então eu fico imaginando esses seres que estão esperando as camas médicas que vão reconstruir o corpo inteiro. Para quê? A pessoa que detonou seu corpo pode dar um outro corpo novo, vai estragar o outro também, se não mudar. Segundo Allan Kardec, um ser de 80 anos já animou 450 corpos, porque a energia do corpo, segundo ele, naquela época, se modificava totalmente em 2 meses. E com Camille Flammarion, que acelerou o processo de estudo e aprofundamento, chegou à conclusão que muda-se em 20 dias. Se você somar 3 meses, deu quanto? Deu 90 dias. Vamos esquecer os 31 ou o que tem menos. Se você pega 20, já fez a soma? Então, 2 meses, eu falei besteira, 60 dias. Então, nós temos 3 vezes mais. Então, em vez de 450 corpos, eu vou ter 1.300 e poucos corpos, que eu animei com 80 anos de idade. Imagina meu sogro que viveu 102 anos, 6 meses e 3 dias. Então, imagina quantos corpos animara e às vezes adoeceu todos e ainda ficou devendo alguma coisa, no meu caso e no caso de muitos outros amigos. Quais as cenas dos próximos capítulos? Nós vamos ter mais 2 etapas da profilaxia, depois, na 33ª parte, já vamos para a parte de reincidência, a reincidiva do câncer. Então, tem a parte 5 e a parte 6. Depois já vem a primeira parte da outra temática. E a pergunta, primeiro uma afirmação. Temos observado na literatura de alguns artigos sobre medicina que já existe certa tendência de alguns médicos para considerarem o câncer como uma doença capaz de ser provocada pelo psiquismo do enfermo. Então já melhorou. De ser provocada pelo psiquismo do enfermo. Então, a sua magia mental, verbal, antifraterna e tudo mais. Cremos que essa nova atitude médica indica as primeiras simpatias para com a terapêutica espiritual do futuro. No caso, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Paulo César Frutuoso e etc. A que tendes aludido em vossas comunicações anteriores. A que o Ramatiz tem falado, aludir é falar, nas comunicações que nós fizemos até agora. É assim? Quer dizer, é isso mesmo? Já está acontecendo esta visão espiritual? Se for um Dr. Décio Iandoli, já vai falar também dessas possibilidades. Uma doutora Marlene Nobre, que já partiu, mas partiu com essa certeza. Realmente, alguns médicos terrícolas já possuem relatórios e estatísticas sobre a evolução de certos tumores cancerosos, comprovando que determinadas alterações favoráveis ou desfavoráveis que se processam nos mesmos pacientes e cânceres, que sintonizam perfeitamente com o caráter, o estado mental e as condições psíquicas do enfermo na época do exame. Então, se ele está meio perturbadinho na hora do exame, como um amigo que nos enviou as perguntas, no dia de fazer o exame ele tem medo de médico, tem medo de laboratório e a pressão vai lá em cima. Basta ele ir lá no postinho. A pressão está normal, chega lá, está 16, está 18. Então a área emocional, psíquica refletiu no físico.
mais um pouquinho, enquanto alguns, dentre esses enfermos, mais otimistas, melhoram suas crises cancerígenas. Os pessimistas agravam-nas visivelmente. Então, onde está a causa e a cura? Fica com você a resposta. Então, isso certos médicos, já um número considerável, estão indo por esse caminho. E lembra de Emmanuel com a sua profecia? A medicina do futuro terá que ser puramente espiritual, tratando o espírito, tratando a alma, tratando a causa, desaparece o efeito. Então fica aí a reflexão. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.